Gente, bom dia. Bom dia. Nossa aula prática e teórica. Então, isso aqui é eletroquímica. Eletroquímica é a parte da química relacionada entre reação química e corrente elétrica. Tá? É uma reação de oxo-redução. Célula eletroquímica. Isso aqui é a célula eletroquímica, que é a célula de Daniel. A célula eletroquímica está dividida em célula galvânica, isso aqui é uma célula galvânica, e célula eletrolítica. A célula galvânica, célula eletrolítica. Célula eletrolítica, tá? Então tem dois tipos de célula. É a célula galvânica e a célula eletrolítica. A célula galvânica é uma reação química produzindo eletricidade. A célula eletrolítica é a eletricidade produzindo a reação química. Entendeu? Um é o inverso do outro. Por isso é que eu fiz questão de colocar as duas ao mesmo tempo. Porque quando coloca uma primeiro, depois coloca a outra, às vezes não é muito confuso. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho a célula de Daniel. O que é a célula de Daniel? É uma pilha. Essa pilha que nós utilizamos na nossa lanterna. E o que é uma bateria? A bateria de nossa célula é uma pilha? Não é uma bateria. O que é uma bateria? A bateria é a junção de duas ou mais pilhas. Então no nosso celular é a junção de duas ou mais pilhas que forma uma bateria. Mas aqui nós vamos ver o que? A célula de Daniel. E a célula de Daniel é de duas semicélulas. Uma semicélula da esquerda e uma semicélula da direita. A semicélula da esquerda, eu tenho o quê? Becker. Dentro desse becker eu tenho uma solução sulfato de zinco. Essa solução vermelha aqui é sulfato de zinco. Tá? E eu tenho aqui uma placa de zinco. Ok? Essa placa de zinco está ligada por um fio. Tá? A outra semicélula, uma semicélula por um fio. Aqui dentro desse becker eu tenho sulfato de cobre, tá? E aqui eu tenho uma placa de cobre, ok? Esta solução ela está 0,01 molar. E aqui 0,01 molar. Olha, gente, isto aqui, quando eu coloco isso aqui, coloco dentro d'água, ela se divide. Se divide no Cu mais no SO4 dentro. Eu tenho. E eu representei isso aqui. O Cu representei por uma carga positiva. O SO4 por uma carga negativa. Quando eu coloco esta substância dentro d'água, ela se divide em Z2 mais e SO2 dentro. Eu representei o Z por uma carga positiva e o SO2 por uma carga negativa, que é para vocês entenderem. O que acontece? Esta reação ela acontece naturalmente, espontaneamente. Você liga e ela começa a acontecer. O que acontece? A bateria está no meu carro. Ela só vai começar a funcionar quando eu ligo. A pilha está na minha lanterna. Só vai começar a funcionar quando eu ligo. A bateria está no meu celular. Só vai começar a funcionar quando eu ligo. Então aqui ela está funcionando? Não, porque ela está desligada. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar. Liguei. Quando eu ligo, o que acontece? Aqui. Sai daqui, esta barra aqui vai liberar um átomo de zinco. Sai um átomo de zinco, sai uma carga positiva. Aqui, ó. Sai uma carga positiva. O elétron que saiu daqui, ele sobe aqui, ó. Sobe, acende a lâmpada, cai aqui dentro. Quando ele cai aqui dentro, ele chega aqui, encontra isso aqui, ó. Esses dois elétrons vêm para cá e aqui. O cobre, Cu2, recebe dois elétrons
que vem da barra de zinco e ele fica com carga zero e aí ele se liga na barra de cobre. Ele recebe os 2 elétrons e se liga na barra. Entendeu? Ora, então significa que aqui saiu uma carga positiva e vai ficar uma carga negativa a mais. Aumentou a carga negativa. Sai outro átomo daqui. Sai outro átomo. Vamos lá. Então quando ele sai, aí ele fica o quê? Com a carga positiva a mais. Este elétron sobe esse eletrodo, vem para cá, acende a lâmpada, cai aqui dentro. Quando ele cai aqui dentro, ele encontra esse aqui. Aí ele recebe os 2 elétrons. Quando ele recebe os 2 elétrons, ele fica. Vem base, ele se liga aqui na barra. Isso vai acontecendo. Aí de novo, outro átomo que sai. Outro átomo que sai. Os 2 elétrons desse átomo, sobe a barra, acende a lâmpada, cai aqui dentro, enquanto isso aqui e se liga aqui. Isso vai acontecendo. Só o que acontece? O que é que diz o princípio da eletricidade? O princípio da eletricidade. Carga de mesmo sinal se repele, não é isso? Carga de mesmo sinal se repele, positivo com positivo, se repele. Negativo com negativo, se repele. E carga de sinal diferente, positivo com positivo, se atrai. Não é isso? Tá. Olha o que está acontecendo. Aqui não está subindo carga negativa? Não é isso? E aqui está aumentando o quê? Carga positiva. Aí vai aumentando as cargas positivas, subindo carga negativa. E aqui o que é que está chegando? Está chegando carga negativa e vai tirando o quê? Vai aumentando que carga negativa. Vai aumentando as cargas negativas. Olha, se aqui tem muita carga positiva e aqui está subindo carga negativa, o que é que vai acontecer? Com esses elétrons que estão subindo, vão ser repelidos ou vão ser atraídos? Atraídos. Atraídos. Eles vão ser atraídos, porque eu tenho carga positiva aqui e carga negativa aqui. Então vão ser atraídos. Aqui, eu tenho carga negativa descendo e tenho mais carga negativa aqui. Eu tenho negativo com negativo. O que vai acontecer? Ele vai se repelir. E aí, gente, o que acontece? A bateria para de funcionar. Não funciona, por quê? Porque aí para o fluxo de elétron. Por que para? Porque aqui ele atrai e aqui ele repele. Aí para de funcionar. E aí o que tem que entrar em ação? A ponte salina. Aqui a ponte salina, porque aqui ela está embebida. Como é que a gente chama embebida? Está cheia de algodão com essa substância aqui, ó. Cloreto de potássio. Você fala outro dia uma palavra, você vê? Encharcada. Está encharcada de cloreto de potássio. Esse cloreto de potássio, ele tem uma carga positiva, que a gente está escrevendo, uma carga positiva e uma carga negativa. Tá? Uma carga positiva e uma carga negativa. O que acontece? Como é que eu tenho mais carga positiva, não tenho? Então, para equilibrar, esta carga negativa desce aqui e cai dentro da solução. Aqui eu tenho mais carga negativa. Para equilibrar, esta carga positiva cai aqui dentro da solução. Aí vai equilibrar. Ou seja, todas as vezes que sai uma carga negativa daqui, o que acontece? Quando eles são a carga negativa daqui, o que acontece? Cai outra negativa. Cai outra carga negativa aqui. Não é isso? Todas as vezes que chega a carga negativa aqui, o que acontece? Chega a carga positiva aqui. Então fica fazendo esse movimento. E aí, gente, o que vai acontecer? Esta placa ela vai sendo consumida. Esta placa ela vai sendo consumida. Enquanto esta outra aqui vai ter o seu volume aumentado. Essa aqui vai ser consumida. Portanto, essa aqui vai ter o seu volume aumentado. Essa aqui vai ser consumida.
Olha isso aqui. E essa aqui vai ter o seu volume aumentado. Entende? Vai ter o seu volume aumentado. E essa aqui vai sendo consumida, 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 até que ela é totalmente consumida. E o que vai acontecer com a minha bateria? Ela vai descarregar. Entendeu? E é isso que acontece com a bateria do celular, ela descarrega. E o que vocês fazem para carregar o celular? Pega o carregador, pega o carregador aí. Aí dentro do bateria. Você pega o carregador, liga na tomada, e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer o sentido inverso. Agora eu tenho uma força eletromotriz maior, que vai fazer neste sentido. Tá? Olha, gente. Tá? Aqui está acontecendo a reação. A reação acontece aqui o quê? Naturalmente, espontaneamente. Agora, para acontecer neste sentido, eu preciso o quê? Provocar uma reação. Então, aqui vai acontecer uma reação. Os elétrons se jogam de onde para onde? Do negativo para o positivo. Como é que eu chamo o negativo? Ânulo. Como é que eu chamo o positivo? Cátodo. Ora, e vamos ver aqui, gente. Qual é o número de oxidação aqui? 0. Quanto que é aqui? 2. Daqui para cá, aumentou ou diminuiu? Está do 0 para o 2. Aumentou ou diminuiu? Aumentou, então ele oxidou, não é isso? Não é isso, gente? Então ele oxidou. Se ele oxidou, o que acontece? Ele provoca uma redução. E agora aqui na outra placa, o que acontece? Eu estou no 2 e vou para o 0. Eu estou no 2 e vou para o 0. O que acontece? Aumentou. Não, pera. Diminuiu. Não, eu estou no mar 2, tá, gente? Eu estou no mar 2 e vou para o 0. O que acontece? Diminui. Hã? Reduz. Ele reduz. Reduz. Se ele reduz, ele provoca o quê? Ele provoca uma oxidação. Ele provoca uma oxidação. Ou seja, aqui, olha aqui. Aqui acontece o quê? A oxidação. E aqui acontece o quê? A redução. Então, na semicélula da esquerda acontece o quê? A oxidação. Na semicélula da direita acontece o quê? Uma redução. É sempre assim, Xande? Sim. Aí eu quero aqui, ó. Aqui é a equação. Aqui eu tenho a equação geral. Ó, então é isso que acontece. O que eu tenho que saber? Que esta reação acontece naturalmente. E por que acontece naturalmente? Isto é uma grandeza, isso é intrínseco de quem? Do zinco. Então, se o zinco se juntar com o cobre, ele sempre vai do elétron para o cobre. Sempre. Aí depois eu vou mudar aquela relação para você. Fechando aqui, gente. Então, isso aqui acontece o inverso para poder recarregar. Agora vamos para cá. Aqui agora eu tenho uma eletricidade produzindo a reação química. Que é isso aqui que nós fizemos. Aqui eu tenho a bateria. Perceba que agora se inverte. Como é que é chamado o lado negativo? Aqui, ânulo. E aqui é chamado cátodo. Tá? Como é que é chamado o lado positivo? Cátodo, aqui é chamado de ânulo. Os elétrons se jogam de onde? Do negativo para o positivo. Aqui se joga do positivo para o negativo. É só isso. E para que isso aconteça, eu preciso do eletrólito. O que é o eletrólito? É isso que nós colocamos aqui. Sulfato de sódio. Sem o eletrólito, não acontece a transmissão da corrente elétrica. Quando eu coloco o eletrólito, que eu ligo essa bateria
Aí vai passar o quê? Passa a corrente elétrica aqui dentro. E essa corrente elétrica vai produzir o quê? Vai se dividir a água em hidrogênio mais oxigênio. O hidrogênio, ele é positivo ou negativo? O hidrogênio, ele é positivo, não é isso? E o oxigênio, ele é negativo. Onde vai se formar o hidrogênio? No lado negativo, porque negativo com positivo se atrai. Onde vai formar o hidrogênio? No lado positivo, porque positivo com negativo se atrai. E perceba que aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Por isso é que aqui tem que ficar assim, ó. Aqui tem que ficar uma certa região, e aqui tem que ficar o duplo. É isto que significa o quê? A pilha de Daniel, que é o quê? O que é a pilha de Daniel? E a célula galvânica, ela vai o quê? Ela vai, uma corrente elétrica produz eletricidade. Uma célula eletrolítica é uma corrente elétrica produzindo reação química. Uma inversa da outra. Entendeu, gente? Sim. Então, olha, é isso que significa o quê? Isso que significa a nossa eletroquímica. Então, todo o nosso livro de eletroquímica, esse primeiro livro, está resumido nisto aqui. Célula galvânica e célula eletrolítica. Pode ser chamado, isso aqui pode ser chamado de célula, tá, gente? Célula? Pode ser chamado também de célula. Aqui pode ser chamado de célula ou pode ser chamado também de cuba eletrolítica. Se a gente tiver tempo, se vocês quiserem, nós vamos fazer uma visita da Obras. Lá é uma célula eletrolítica. Ela vai produzir o quê? Ela vai produzir igual essa aqui, ó. Só que ela vai produzir alumínio. Alguma dúvida? Sobre a proporção de hidrogênio e de oxigênio. Ali são 2 H2 e 1 O2, certo? Sendo assim, não seriam 4 hidrogênios para 2? 4 átomos de hidrogênio, ou seja, 2 moléculas de hidrogênio, tá? E uma molécula de oxigênio. Isso aqui está sempre o dobro, tá? Tá, então é 1 para 2. É, ela vai estar equilibrada, ó, aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Está equilibrado. É isso que vai produzir. Mais alguma dúvida, gente? Por que a gente inverte os nomes na ação eletrolítica? Porque aqui é uma reação química produzindo eletricidade. Aqui é eletricidade produzindo a reação química. Aqui é uma reação química que produz eletricidade. Acontece espontaneamente. Aqui é eletricidade produzindo a reação química, que eu tenho que provocar. Por isso que, se eu provoco, vai acontecer o quê? Vai acontecer o inverso. É a mesma coisa que eu vou provocar aqui. Quando descarrega, o que eu tenho que fazer? Ligar para provocar uma reação inversa. Isso aqui vai passar a ser o quê? Isso aqui vai passar a ser a carga, vai passar a ser o ânodo, e aqui vai passar a ser o cátodo. Quando eu estiver recarregando a bateria. Entendi. Por isso aqui é o inverso. Vai entender o que é o inverso? Porque aqui é uma reação química produzindo eletricidade. Aqui é eletricidade produzindo a reação química. Então, toda a parte do nosso primeiro livro, que é eletroquímica, está resumido nisso aqui. Tá? Se vocês entenderem isso aqui, você resolve tudo aqui lá. Agora o resto é só detalhe. Mais alguma pergunta? Não? Então é isso, gente. Parabéns, obrigado. A gente vai para a próxima. E aí vamos marcar que a gente tira na aula. Ok? Vocês podem sair, podem ir para o intervalo. Olha, tem intervalo agora? Então vamos dar um tempo aqui. Você está sendo tão bom. Ó? Oi?